Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos na primeira parte deste documento, que tem como título aí a profissão de fé. Dentro dessa profissão de fé, nós estamos na primeira sessão, que tem como título Eu Creio, Nós Cremos. Nós estamos no terceiro capítulo desta primeira sessão. Esse terceiro capítulo é a resposta do homem a Deus. E nós estamos no primeiro artigo desse terceiro capítulo, que tem como título Eu Creio. Bem, dentro desse Eu Creio, nós estamos vendo aí as características da fé. Nós vimos no nosso último programa que a fé é uma graça. A fé é um maravilhoso dom de Deus para nós. Sem a fé, nós não podemos acreditar em Deus. Então, Ele mesmo nos dá o dom que é dele, o dom que é divino, que foi humanizado porque Jesus Cristo se tornou, ou melhor dizendo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo se encarnou, se tornou um ser humano, então se chamou Jesus Cristo. Então, como essa segunda pessoa divina se encarnou, então a fé, que é um dom divino, foi humanizada. Então, o ser humano pode sim, agora através da fé, que é uma graça de Deus, livremente tomar o seu ato aí de aceitação, o seu ato de acreditar em Deus pelo dom da fé que nos foi dado. Bem, hoje nós vamos entrar então dentro dessas características da fé, que a fé é um ato humano. A partir do número 154, diz assim: crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Bem, isso aí já foi bem definido. Nós vimos aí que acreditar em Deus, na sua revelação, na sua palavra, na sua santa igreja, na sua santa doutrina, acreditar no testemunho dos apóstolos que escreveram para nós o Evangelho, escreveram as cartas, escreveram Atos Apóstolos. Então, acreditar em tudo isso só é possível pelo dom da fé. E esse dom da fé é uma graça que vem do Espírito Santo. E ele, pelos auxílios interiores, é dentro de nós também que ele vai aí nos acudindo, nos socorrendo com esses auxílios. Continua dizendo assim: mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Claro, o dom da fé foi humanizado para que o ser humano possa acreditar em Deus. Então é um ato humano? Claro que é. A fé não é um ato de um animalzinho, de um cachorrinho, de um gatinho. Os animais irracionais não precisam crer em Deus, eles não precisam de salvação. Se bem que a salvação, sim, quando Jesus pratica a sua redenção na cruz, todos os seres vivos, todos os seres criados que já tinham sofrido com o pecado original, encontram a redenção. Bom, isso é verdade. Eles encontram a redenção, sim. Aliás, todo o universo, né, é salvo por Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo se torna o rei do universo. Mas eu estava dizendo que os animais não têm, então, o poder de raciocinar, de ter que acreditar em Deus. Isso eles não precisam. Então, é um ato humano. Só o ser humano pode, então, acreditar em Deus. É um ato livre, racional de sua parte. Então diz aqui, então já que é um ato autenticamente humano, não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem em confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Então não vai aí de forma alguma contrariar a nossa liberdade, né? Não é porque eu vou acreditar em Deus que eu vou perder minha liberdade. Tem muita gente que pensa assim. Aliás, eu até vou dar um testemunho aqui para vocês. No começo da minha conversão, bem, porque eu sempre fui católico, né? Fui batizado, crismado, enfim. Passei aí pelos
pelos sacramentos da Santa Igreja e ia nas missas quando criança. Aí adquiri uma certa idade, não fui mais na missa também, não sei, acho que nunca fui incentivado, não sei como é que foi isso aí, não me lembro bem. Só lembro que eu não fui mais nas missas de quando eu ia, quando ainda garoto, né? E assim foi, né? Na minha juventude, sem missa, sem religião praticamente. Eu lembro sim, eu lembro que eu ganhei um evangelho, um livrinho pequeno chamado Evangelho, né? Mas então tinha ali os 4 evangelistas. Eu lembro muito bem que eu ganhei de uma pessoa numa ocasião, não me lembro qual ocasião também, mas eu comecei a ler, creio que impulsionado pelo Espírito Santo, isso na minha juventude. Comecei a ler esse evangelho e aí eu cheguei na parte em que Jesus ensina o Pai Nosso. E aquilo tocou profundamente o meu coração. Então, o que eu fiz a partir daquela noite? Quando eu ia deitar, então eu costumava ler um trechinho do Evangelho. E aí, a partir daquela noite, eu parei ali. E todas as noites, então, eu chegava em casa, quando eu ia dormir, estava aí na cabeceira ali da cama, então eu rezava esse Pai Nosso. Bem, isso daí eu creio que me deu muita força, assim, porque eu sempre acreditei em Deus. E aí aquilo me ajudava, de uma certa forma me ajudava sim. Era uma conexão que eu tinha com Deus. E depois de casado, então, também depois de casado, a Édena, minha esposa, ela me convidava para ir na missa, queria ir na missa de vez em quando, a gente ia, mas de vez em quando. Nem ela nem eu éramos assim, católicos frequentes. Mas, aí, ao fazermos o encontro de casais com Cristo, nós saímos aí para ser evangelizados, então, por um casal, que é o Heitor, que é o fundador da nossa comunidade, ele e a esposa dele, a Valmira. E daí, então, eles sim nos evangelizaram. E aí eu fui conhecendo a minha igreja, conhecendo o Evangelho, conhecendo Jesus. Aí eu fui sendo apresentado, né? Aí para Jesus, tanto eu quanto a minha esposa. E no começo eu tinha essa impressão de que se eu me convertesse a Jesus Cristo, eu perderia a minha liberdade. Eu perderia as coisas, eu teria que deixar coisas. Então, de fazer coisas que eu gostava de fazer, vamos dizer assim, porque eu teria que aderir a Jesus Cristo, a buscar aí outros valores, né? Então eu entendia isso, assim, que tinha isso aí me foi muito difícil no começo para mim. Eu até entender que eu não iria perder minha liberdade, muito pelo contrário. Eu estava apegado em coisas que me escravizavam, bebida, cigarro. Então eu fumava muito, bebia, não muito, mas né, era exagerado assim algumas vezes. E aí então eu não sabia que eu estava prisioneiro disso e que na verdade não era minha liberdade de eu fazer o que eu queria, era um vício que eu estava adquirindo, né? De fumar, beber. E então eu não sabia que a liberdade em Cristo ela não me condiciona a nada. Mas depois que eu fui saber, demorei um tanto para saber isso. E daí sim que eu encontrei a verdadeira liberdade. Porque em Cristo a gente encontra a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade, meu querido irmão, minha querida irmã, está em Cristo. Então, ele não me condiciona, ele não exige nada de mim, ele não me pressiona, ele não me oprime. Muito pelo contrário, ele dá liberdade, não é? E essa liberdade mesmo aí encontrada em Cristo, daí sim é uma verdadeira liberdade. Não a liberdade que o mundo quer oferecer para você, que é uma liberdade passageira, ilusória. Aí é uma liberdade efêmera, não é permanente, não é perene.
Então eu confundia isso. Então hoje eu tenho claramente, né, graças a Deus, claramente a verdade de que a liberdade em Cristo, eu sou totalmente livre em Cristo. Daí eu faço, sim, o que eu quero. Ok? Mas esse é o que eu quero. Hoje também eu sei que tem muitas coisas que eu quero fazer, que eu poderia fazer, mas não me convém. Então, na liberdade que eu tenho em Cristo, também eu recebi, né, pelo dom divino, do dom do Espírito Santo, eu recebi o dom do discernimento. Quer dizer, porque você tem o discernimento de escolher o que é bom, o que não é, o que deve ser feito, o que não deve, dentro da liberdade. Tudo eu posso fazer, como diz São Paulo, mas nem tudo me convém. Então aí está, a verdadeira liberdade, então, eu encontro em Cristo. Coisa que eu demorei a aprender. Gostaria que, se você ainda não encontrou isso, que você encontrasse o mais rápido possível. Né? Não o que aconteceu comigo é de demorar um tanto. Mas vamos lá. Então aqui está dizendo que essa fé, que é um ato humano, não contraria nem a liberdade, nem a inteligência do homem. Então confiar em Deus, aderir às verdades por ele reveladas, não vai ferir minha liberdade, não vai ir contra a minha inteligência. Eu já encontrei pessoas, inclusive encontrei um sacerdote, que ele disse, bem, esses dons, esses carismas aí, de falar em línguas, de orar pela cura, libertação, esses carismas aí da renovação carismática católica, como é que eu vou usar isso daí? Onde eu vou colocar as minhas duas faculdades que eu fiz, de filosofia e teologia, não é? Então, aí está. Então, esse sacerdote que me falou isso, de fato, eu conversei com ele, né? Explicando. Olha, os carismas não ferem a sua inteligência, não ofendem o que você estudou, o que você se formou, muito pelo contrário. Os carismas, eles são dons sobrenaturais e estão sobre a nossa natureza, não dependem do nosso estudo, da nossa inteligência, da nossa capacidade de pensar cognitiva. Então, quer dizer, eu posso estudar e esses carismas do Espírito Santo não vão ir contra o que eu estudei. Inclusive, existe um documento maravilhoso que nós já gravamos aqui, que é o Fides et Ratio, que quer dizer fé e razão. A fé e a razão, elas andam juntas. Uma ajuda a outra. Uma não atrapalha a outra. Esse documento é maravilhoso, de João Paulo II. Fides et Ratio. Fé e razão estão juntas. Uma não interfere na outra. Uma não se sobrepõe à outra. Uma não destrói a outra. Então, quando esse sacerdote, é um sacerdote bem novinho, né, que ele estava aí começando, e ele então não conhecia os carismas do Espírito Santo, e então ele disse que isso poderia atrapalhá-lo, a sua capacidade de pensar. Disse que não, de forma alguma, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, acreditar em Deus não vai ferir minha inteligência, não vai atrapalhar minha inteligência. É isso que o documento aqui, o Catecismo, está dizendo. E é isso que o Fides et Ratio também diz. Mas vamos lá. Já no campo das relações humanas, então, relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer o que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre as suas intenções e confiar nas promessas delas, como, por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isso é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé à revelação de Deus plena adesão do intelecto e da vontade e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Quer dizer, o que está dizendo aqui? Que eu posso submeter a minha inteligência e a minha vontade a Deus na liberdade que eu tenho. E isso não vai ferir a minha inteligência. Não vai inferir, não vai estragar, dirimir, menosprezar a minha capacidade de pensar. Não vai menosprezar aqui o que diz a minha dignidade. Assim como quando
duas pessoas se casam, então elas prestam juramento uma para outra. Ah, mas a pessoa não é Deus. Por que eu vou prestar juramento para uma pessoa que não é Deus? Então, mas é pelo laço de amor, pelo laço de caridade, pelo laço de união que vocês estão tendo ali. Então vai jurar amor, sim, pela vida inteira, porque é um ato de fé. Então, se casar também é um ato de fé. Embora as pessoas muitas vezes não saibam disso, ou não reconheçam isso, ou nunca ouviram falar isso, mas se casar também é um ato de fé, porque eu estou colocando a minha vida na mão da outra pessoa. Então, eu estou acreditando naquela pessoa. E ela também está acreditando em mim, colocando a vida dela em mim. Então, é um ato de fé? É um ato grande de fé. Então, o matrimônio, né? O santo matrimônio, aí no caso, na igreja, diante de Deus e das pessoas. Então, por quê? Porque vai entrar numa comunhão recíproca, como ele está dizendo aqui, dos dois. E assim também com Deus. Quando você adere às verdades de Deus, quando você concorda com as verdades reveladas, quando você acredita na palavra de Deus, quando você lê o catecismo da igreja, o que nós estamos fazendo aqui, você acredita nesses ensinamentos da Santa Igreja Católica, que foram dados por Jesus Cristo. Então, quando você adere a isso, quando você concorda com isso, então você está também entrando em uma comunhão com Deus. Com Deus. Veja que nós estamos estudando aqui a resposta do homem a Deus. Então, Deus veio primeiro, né? Ele veio nos procurar. Ele veio nos buscar, ele veio falar conosco, veio se revelar a nós. Então agora a nossa resposta a ele é aceitar essa proposta que ele faz para nós de salvação. Então é isso, a nossa resposta. Então é um ato de fé a Deus, é uma comunhão com Deus. Acreditar na palavra dele, na verdade dele, é comunhão com ele. E diga uma comunhão recíproca, porque ele também acredita em nós. Veja que coisa assim, eu estava pensando nisso esses dias atrás, e hoje vem a calhar eu falar isso para você. Veja, querido irmão, querida irmã, veja como Deus acredita em você. Como que Deus acredita em mim, mesmo nós sendo pessoas tão pecadoras, tão pequenas, tão ínfimas, tão cheia de problemas, cheia de situações, né? Cheia de pecados. E Deus acredita em você e acredita em mim. E como que eu posso provar isso para você, que ele acredita tanto em você e acredita tanto em mim? Bom, primeiramente porque ele morreu por cada um de nós, né? Morreu acreditando que você e eu, que nós vamos fazer valer essa morte dele. Todo esse sofrimento. Meu Deus, né? O sofrimento que Jesus passou aqui na terra, né? Na sua paixão, olha, eu não suportaria aquilo. Eu tenho plena consciência que eu não suportaria aquela cruz, aquela coroa de espinhos, que é o ser martelada na cabeça de Jesus, porque foi martelada na cabeça dele, né? A pauladas, né? Foi fincada na cabeça de Cristo a pauladas. E imagina furar o crânio da gente, aqueles espinhos tão grossos, furar o crânio. E os estudiosos do Santo Sudário dizem que um dos olhos de Jesus foi furado por um dos espinhos que passou e entrou no olho dele. Então ele estava enxergando até a sua cruz, né? O caminho do Calvário todo, enfim. Ele só estava enxergando com um olho, porque o outro estava completamente furado. Agora, depois também, aquelas chicoteadas que ele levou, né? Tantas chicoteadas que ele levou, que arrancavam pedaço de carne dele, né? Porque tinham vários tipos de chicotes. E eles começam com um chicote assim que corta, né? Corta o couro, né? Então tira o couro, assim, a pele da pessoa. E depois, quando já está bem machucada a pessoa, eles usam um outro tipo de chicote, que ele tem umas conchinhas na ponta das tiras, né? De couro. Tem umas conchinhas ali.
são ossinhos, ossos de carneiro, né? Em forma de concha. É a hora que ele então dá aquela chibatada muito forte, aquilo entra na carne. Aí ele puxa, então arranca pedaços de carne, né? Da pessoa. Então é uma dor que eu creio insuportável. Então eu sinceramente, eu não conseguiria passar por isso, não. Mas o Senhor investiu tudo que Ele tinha em mim e em você. Então veja que foi uma morte dolorosa, muito dolorida, muito sofrida. E aí depois disso tudo, então, Ele envia o Espírito Santo dele, que era só dele, né? O Espírito Santo era só de Cristo. Ele envia o Espírito Santo para todos nós, todos batizados. Então, para quê? Porque Ele está acreditando em você, está acreditando em mim, que nós vamos dar bons frutos. Ele está investindo. Quem que investe para perder? Por exemplo, você tem aí um dinheiro. Aí você fala, vou começar um negócio. Aí eu tenho aqui, sei lá, 100 mil, 200 mil, não sei. Então vou começar uma loja disso, uma loja daquilo. Então vou investir. Agora você vai investir para aquilo não dar lucro, para aquilo se perder, para você perder dinheiro? Claro que não. Ninguém investe para perder dinheiro. Então, Deus investiu em mim e em você tudo que Ele é, tudo que Ele tem. Por quê? Porque Ele acredita em você, Ele acredita em mim. Então isso daí estava mexendo comigo esses dias. Puxa vida, eu tenho que melhorar muito, dar mais de mim para o Senhor. Porque Ele investiu tudo que Ele tinha em mim. Ele não investiu uma parte dele. Ele não investiu 10%. Não, Ele deu sua vida. Ele derramou até a última gota do seu sangue por cada um de nós. Então, o que isso significa? Que Ele vai investir à toa? Que Ele não tinha o que fazer? Que Ele está tentando com a gente? Comigo e com você? Não de forma alguma. Ele está investindo porque Ele quer lucrar com cada um de nós. Não é isso que Ele espera? Não é essa parábola que Ele investe 10 em um, talentos, 30 talentos no outro, 50 no outro, mas depois Ele vai vir cobrar esses talentos? Vai falar, o que você fez, ô Luiz Carlos, com os talentos que eu te dei? Ah, Senhor, eu multipliquei, está aqui, ó. O Senhor me deu 10, estou devolvendo 20. É isso que Ele espera, que nós possamos dar lucro para Ele. Agora, que lucro que o Senhor espera de nós? É dinheiro? Não. Que nós possamos dar almas para Ele. Que nós possamos ajudar as pessoas na sua conversão, na sua santificação, no abandono ao pecado, na renúncia ao mal e aderir ao Senhor. Aderir a Deus, aderir à Santa Igreja, à Santa Doutrina, aos sacramentos. É isso que Ele espera de nós, que nós possamos dar esse tipo de fruto. Que o nosso testemunho seja um testemunho valioso para Ele. Que as pessoas se convertam de olhar para você do seu jeito, que você faz, como você fala, como você age. Quais são suas respostas diante de situações aí contingenciais, né, de problemas. Então, como que você se defende de uma acusação? O que você vai fazer diante de uma humilhação? Tem pessoas que estão olhando para vocês para ver o que você vai fazer. Então, por isso que Deus investe em nós, para que nós possamos ser testemunha para os outros. Depois Ele vai investir nos outros também, que acreditaram através de nós. Conheceram Jesus através de nós. Foi o meu caso, né? Como eu estava dizendo, conheci Jesus, conheci a verdadeira doutrina através do Heitor, da sua esposa Valmira, que era o nosso coordenador aí na época, e eles que nos evangelizaram. Então, conhecemos Jesus através deles. Eles foram o canal da nossa salvação. Então, eles deram frutos. Sim, agora eu tenho que dar fruto também. E você que está me ouvindo também tem que dar fruto. Então, é isso que Deus espera em nós, porque Ele investe em nós. Olha que coisa bacana que o Senhor fala para nós hoje, né? Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus, plena adesão do intelecto e da vontade.
e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Bem, colocarmos tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que temos em Deus. Eu fiz uma faculdade, então agora vou colocar todos os meus estudos na mão de Deus, na fé que Ele me ensinou. Tudo que eu aprendi, agora vou me relacionar, colocar Ele nessa profissão que eu estudei, que eu fiz. Eu sou professor, sou médico, sou advogado. No que eu faço, se eu dirijo um ônibus, se eu dirijo um caminhão, se eu trabalho num banco, atendo as pessoas, então vou colocar tudo que estou aprendendo aqui na minha profissão. Quer dizer, a partir de agora, então, a partir desse ato de fé, vou aprender, vou colocar mais amor nos meus. Se eu trabalho num banco, atendo as pessoas, vou colocar mais carinho nesse atendimento, mais atenção, mais amor. Vou colocar, porque estou testemunhando que eu sou um homem, uma mulher de Deus. Que a fé não está me atrapalhando de forma nenhuma, está me ajudando. Bem, para encerrarmos aqui, na fé a inteligência e a fé humanas, na fé que é um dom de Deus, né? A inteligência e a fé humanas cooperam com a graça divina. Então eu tenho a graça dentro de mim? Tenho. Mas eu tenho que cooperar com essa graça. Cooperar, quer dizer, eu tenho que me colocar à disposição. Eu tenho que acreditar que eu tenho essa graça e me colocar submisso a ela. Crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Então, vou repetir, olha. Crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Então, eu tenho que colocar a minha inteligência, meu conhecimento, meus estudos, minha formação, seja lá do que for. Assentimento, quer dizer, eu tenho que colocar assente. O que é assentir? É concordar. Concordar. Então, colocar tudo que eu estudei concordando com as coisas de Deus, porque elas vão se entrelaçar. Então, se eu sou um advogado, eu vou colocar as leis para o bem do próximo, não para corromper o próximo, denegrir o próximo, para fazer um ato de má fé contra o outro, um perjúrio. Não, tem que colocar a serviço, ser um advogado a serviço de Deus. Não posso ser advogado, não posso ser um advogado do diabo. Tem que ser um advogado de Deus. Assim como um médico também, um professor, estava dizendo um motorista que cuida dos seus passageiros, das crianças, um motorista escolar. Se eu trabalho na rua, se eu trabalho no banco, se eu trabalho no mercado municipal, enfim, não importa o meu trabalho. Tem que colocar o meu trabalho com a verdade de Deus. Aí sim, meu trabalho será muito, muito gostoso de trabalhar, muito bom. Por quê? Porque está trabalhando com a verdade de Deus. E isso é maravilhoso. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos encerrando por hoje, pedindo à Virgem Maria que nos ajude a nós aprendermos, né? Esse novo tipo de relacionamento, esse novo tipo de me colocar diante dos outros, né? Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.